A escravidão da América é um abismo de degradação e miséria que não se pode sondar. Sabe quem é que criou essa frase? Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Joaquim Nabuco. Ele nasceu no ano de 1849 em Pernambuco, na cidade de Recife, e acabou falecendo no ano de 2010. E é ele que é o homenageado no Dia do Historiador. Hoje, 19 de agosto, é o Dia do Historiador, uma homenagem ao nascimento, então no dia 19 de 1849, em Recife, em Pernambuco, de um cara chamado, de um diplomata, de um escritor, de um jurista, jornalista, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que nos deixou no ano de 1910. Ele que é homenageado no dia do professor, no dia do historiador, né? No dia do historiador. Hoje, 19 de agosto, que é o Dia Mundial Humanitário. Hoje é o dia do ciclista. O dia do historiador, como eu falei. O dia do ator de teatro. O dia da fotografia. Daguerreótipo, né? Acho que é uma das câmeras mais antigas que você tem registro. E hoje também na história está de aniversário aí Marcos Palmeira, né? Ganhou o troféu Oscarito, agora em Gramado. Oscarito foi um ator espanhol naturalizado brasileiro. É o troféu, acho que, mais importante de Gramado. E em Gramado também nós temos o troféu Kikito. Kikito, que é o solzinho, né? Talvez aqui o deus do humor. O Kikito, quem teve a ideia do troféu Kikito foi uma artesã chamada Elizabeth Roosevelt, lá em Gramado. E ela pediu para um artesão gramadense também, chamado Xixo. Fizeram, né, aquele troféu assim, que era feito de embuia, uma madeira. Hoje o troféu Kikito, né, que seria um deus do humor, por isso o sol rindo. Hoje ele é feito de bronze. E tudo são invenções, né? É que nem se a gente olhar, por exemplo, aqui essa bucha, ó. Sabe essa bucha aqui? A bucha que serve de fixação para os parafusos nas paredes. Quem criou esse parafuso foi um alemão chamado Arthur Fischer, em 1958. Arthur Fischer, em 1958, criou a bucha, né, que serve para a fixação dos parafusos. Ele morreu em 2016, ele era um alemão. Tá aí, né? Até hoje, né? Usam, né? A bucha. Hoje também na história não podemos esquecer alunos e amigos que na data de hoje, 19 de agosto, nós perdíamos aí Aracy Teles de Almeida. Ela foi uma sambista. Ela nasceu aí no ano de 1914, plena Primeira Guerra Mundial, acabou falecendo em 1988, uma sambista carioca do Rio de Janeiro. Aracy Teles de Almeida, também conhecida como a Dama de Encantado. Aracy Teles de Almeida, também conhecida como o samba em pessoa. Aracy Teles de Almeida, na história, uma das primeiras sambistas do Brasil. E não podemos esquecer também, aliás, tu já estudou um cara aí chamado Jean Piaget? Ele é um biólogo suíço, ajudou aí, né, na educação infantil. Todo concurso para professor cai Jean Piaget, né, um biólogo suíço. Tu já estudou aí Levi Vygotsky, um cara lá da Bielorrússia? Também, né? Os dois já morreram, mas contribuíram muito para a educação do mundo. Ele era psicólogo, né, o Levis Piaget. E o Levis Vygotsky, né? Era um psicólogo, Jean Piaget, biólogo, né? Da Suíça. O Jean Piaget da Suíça e o Levis Piaget e o Levis Vygotsky da Bielorrússia. Os dois contribuíram muito para a educação. Tem que dar uma estudada nesses dois caras aí. Vai fazer concurso aí futuramente, né? Hoje também não podemos esquecer alunos e amigos, tu que gosta de história. 19 de agosto, no ano aí de 14 depois de Cristo, morria um cara chamado Caio Otávio. Caio Otávio, que mais tarde o nome dele vai ser Augusto, né? Criou aí o Império Romano, né?
O Caio Augusto foi depois de Júlio César, né? Júlio César morreu no ano aí 44 a.C. E aí Júlio César, antes dele morrer, foi um grande ditador romano. O Júlio César, ele pega e deixa um herdeiro, né? Um filho adotivo, herdeiro do trono. Deixa aí o Caio Otávio para comandar junto com Lépido e junto com Marco Antônio. Os três, né? Marco Antônio, Caio Otávio e Augusto, né? O Marco Antônio, o Lépido e o Caio Otávio, os três aí vão formar o segundo triunvirato romano. E aí o Caio Otávio, que depois o nome dele vai ser Augusto, a palavra Augusto quer dizer o divino, ele vai comandar aí até do ano 27, né? Depois de Cristo até o ano aí 14 depois de Cristo, né? Que é a data da morte dele. E pessoal, e só para encerrar, né? Como diria Peter Burke, como diria Peter Burke, né? O papel do historiador é lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer. Como diria também, vamos ver aqui, Heródoto, né? Pai da história. Heródoto dizia: é preciso pensar o passado, né? Para compreender o presente e idealizar o futuro. Como diria Jacques Bossuet, né? Jacques Bossuet, na França. Aquele que criou a frase... o representante de Deus na Terra e suas ordens não podem ser contestadas. Jacques Bossuet dizia: a história é o grande espelho da vida, né? Ela constrói a experiência, né? E corrige com exemplo, né? Professor Fernando, Dia do Historiador, datas importantes na história.